dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Cheguei na colmeia e agora vamos abrir ela para verificar se tem uma abelha rainha fazendo postura. Hoje está com 33 dias. Essa revisão é muito importante porque caso a divisão tenha falhado, a gente tem que iniciar o processo de recuperação. Bom, essa divisão foi feita em algumas etapas. Você pode dar uma olhadinha nas etapas anteriores. Aqui você vai encontrar a parte inicial, quando a gente pegou os dois quadros, a segunda parte. Na ocasião também eu expliquei o que é trabalhar invertendo caixas e o que é trabalhar apenas com abelhas aderentes e o que é que isso implica na sua divisão, quais as melhores estratégias. Então isso tudo tem na primeira e segunda parte. Também prometi, de explicar para vocês porque é que muitas vezes uma abelha rainha já está pronta com 26 dias e porque é que muitas vezes ela demora um pouco mais e só vai estar pronta a partir do 33º dia. E também faltou eu explicar, falar um pouco sobre os cuidados que são importantes nesse tipo de divisão e também sobre a questão de dividir pela manhã, dividir pela tarde, dividir a colmeia, deixando perto, levando para longe e combinado a isso a questão de inverter e não inverter, porque dá 8 situações diferentes e que o apicultor tem que estar atento para que ele não tenha uma divisão que não saia como ele espera. Claro que todas essas coisas que eu vou falar aqui, se você não seguir e basicamente pegar ovo, fazer com enxames fortes, inverter caixas e mesmo assim colocar abelhas aderentes, dificilmente você vai errar. O mais importante é você pegar ovo e dividir colmeias fortes. Mas eu, como divido colmeia com qualquer tamanho, com qualquer força, e em alguns casos em qualquer época também, mas não é aconselhado você estar dividindo colmeia no período de escassez. E eu tenho que observar isso minuciosamente, porque senão eu vou ter problemas. E no caso, se eu combinar isso, a questão de inverter, não inverter, fazer pela manhã, fazer pela tarde, levar para longe, deixar perto, eu tenho 8 combinações. E a primeira é fazer a divisão pela manhã, invertendo caixas, levando o enxame mãe para longe. E aí, nesse caso, muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa mãe, nenhuma campeira volta no dia seguinte, o enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar forte também. Essa é a vantagem de levar para longe. Já a segunda situação, a gente vai ter a seguinte condição, que no caso seria a divisão pela manhã, invertendo caixas, levando o enxame mãe para perto, e aí a gente vai ter a seguinte situação: muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte, porque eu deixei perto, o enxame mãe tende a ficar fraco, e já o enxame filho, ele tende a ficar forte, porque no dia seguinte ele ganha campeiras. Já a terceira situação é você fazer uma divisão pela tarde, invertendo caixas, levando o enxame mãe para longe. E aí você vai ter muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, nenhuma campeira volta no dia seguinte, o enxame filho ele tende a ficar fraco. Já a quarta situação é uma divisão feita pela tarde, invertendo caixa, levando o enxame mãe para perto. Muitas abelhas campeiras vão estar na colmeia nesse horário, muitas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte, o enxame mãe fica fraco e o enxame filho tende a ficar forte. Já a quinta situação é você fazer uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. Aí muitas abelhas campeiras vão estar fora da colmeia, porque é pela manhã, elas vão estar fazendo coleta. Poucas campeiras vão com a caixa filha, nenhuma campeira volta no dia seguinte, porque você está levando para longe. E o enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar forte, porque não vai ter essa fuga de abelhas campeiras. Já a sexta situação é uma divisão pela manhã com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto. E aí muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, porque amanhã é o período de maior intensidade na movimentação, porque elas vão estar fazendo coleta. Poucas campeiras vão com a caixa filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte e o enxame mãe tende a ficar forte, já o enxame filho ele tende a ficar fraco. A sétima situação é uma divisão pela tarde, com abelhas aderentes,
levando o enxame filho para longe. E aí a gente vai ter muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, campeiras não voltam no dia seguinte, o enxame mãe ele tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar um pouco forte também. Já a oitava situação e última é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto. Muitas abelhas campeiras na colmeia, porque é tarde, então tem pouca movimentação, elas vão estar na caixa. Inclusive é muito comum elas estarem mais agressivas nesse horário. Muitas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte e o enxame mãe ele tende a ficar um pouco mais forte e já o enxame filho ele tende a ficar fraco. Mas no geral, caso você não queira observar esses pontos, basta você dividir colmeias fortes, independente de inverter, não inverter, sendo que o aconselhado é inverter, você também chacoalhar, sacudir bastantes abelhas aderentes, que são abelhas que não voam ainda, fazer essa divisão no período que tem muita florada, tem muito alimento, e levar para longe. Dificilmente você vai errar se você seguir esse passo a passo. E agora aqui eu quero falar um pouco sobre os cuidados que são importantes você ter quando você faz esse tipo de divisão. E também as duas situações, né? O que é que pode acontecer e por que que eu espero 33 dias e não faço essa revisão com 26 dias. Porque é perfeitamente possível já ter uma abelha rainha. Inclusive é muito comum quando eu faço as minhas revisões para verificar se tiver dado tudo certo. Só por cima eu já sei. Mesmo assim a gente tenta ver ovo e ver a abelha rainha. Mas assim, os cuidados, né? Quando você faz uma divisão como essa aqui, você primeiro você tem que saber para onde foi a abelha rainha, porque isso facilita as revisões futuras. Você não precisa ficar caçando onde é que está em realeira, onde é que está a rainha. Já nesse caso, se você perceber que está faltando alimento na natureza, alimento energético proteico, você tem que fornecer, isso é importante também. No caso de uma divisão, é muito comum também a gente ter ataque de traça, de inimigos naturais. E aí, nesse caso, é importante você fazer redução de alvado, mesmo estando em períodos bons, com muitas floradas, porque a traça, por exemplo, é muito oportunista. Se tiver muita cera velha e o enxame demorar muito a formar a rainha, você vai ver ali o surgimento de traça. E aí, revisão, né, com 5 dias para selecionar realeiras, ou esperar um pouco mais, fazer com 10, 9 dias para você fazer o aproveitamento. Sempre que possível eu aproveito. E no caso, né, a verificação com 33 dias para ver a postura ou a abelha rainha para marcar. Você sempre tem que aproveitar para marcar enquanto os enxames estão fracos, menores, logo quando você divide, porque depois fica bem mais difícil. E marcar tem algumas vantagens. A primeira dela é que fica fácil você encontrar ela futuramente. Caso elas troquem, você já sabe que ali elas já renovaram. E o que é muito comum quando a gente trabalha com abelhas africanizadas, que é esse o meu caso. Já aqui a gente vai para duas situações que pode fazer com que uma abelha rainha ela já esteja pronta com 33 dias, ou um pouco antes, ou mesmo já com 26 dias. Porque assim, ó, o desenvolvimento da rainha leva algo em torno de 3 dias de ovo, 5 dias de lavas, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, totalizando 15 dias para nascer. Temos ainda 9 a 12 dias para o voo nupcial. Após a fecundação, leva algo em torno de 5 a 6 dias para iniciar a postura da rainha. E aí aqui, se você for observar, eu tenho sempre intervalos. E outra coisa, em uma divisão a gente não tem tanto controle nos 3 primeiros dias de ovo, porque elas só vão começar a diferenciar a partir de uma larva. E elas já podem pegar uma larva de um dia, do dia que você dividiu, ou depois de 3 dias que nascer, elas pegarem essa larva. Então observe aí, ó, que tem esse intervalo. Então se você for contar que ela vai, né, nascer com 26 dias, se a gente desconsiderar isso, a gente vai ter 5 dias de lavas, desconsiderando os 3 dias de ovo, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, 9 dias para o voo nupcial e 5 dias para o início da postura. Que no caso aqui, né, eu tirei os intervalos e estou contando aqui como tudo acontecendo precocemente, no prazo mínimo. E aí ela vai nascer com 26 dias, o que é uma maravilha. É o que, no final das contas, quando a gente trabalha com abelhas africanizadas, que elas são bem mais espertas, vai acontecer. Mas já aconteceu comigo, eu verificar que não tinha uma rainha ali com 26 dias, que geralmente não são rainhas muito boas quando a gente está trabalhando com abelhas africanizadas. Porque
Se a gente for fazer essa contagem, passando a régua por cima, a gente vai ter os 3 dias de ovo, os 5 dias de larvas, os 7 dias de pré-pupa e pupa, os 12 dias para o voo nupcial e os 6 dias para o início da postura uniforme. Então tem essas situações e é bom o apicultor entender isso e saber por que é que eu espero um pouco mais e faço com 33, 35 dias ou até bem mais. Porque você suspeita quando deu tudo certo. Depois que passa 30 dias e você vê a entrada de muito pólen, provavelmente a sua divisão deu certo. Se você abre a colmeia depois de 35 dias, 33 dias, bater o olho por cima, você já vê crias fechadas, sua divisão deu certo. Mas é sempre bom abrir e fazer essa verificação. Então, eu vou estar fazendo isso agora nesse enxame aqui. Vamos lá. Olha só, né? Aqui eu tenho algumas ferramentas que eu acabo utilizando para pegar a abelha rainha. Às vezes eu esqueço, mas muitas vezes eu uso. No caso aqui, ó, piranhazinha para pegar a abelha rainha, é bem mais fácil. O recipientezinho que eu coloco ela para marcar, no caso aqui eu vou subindo, imprensa ela e as costas dela fica aqui e a gente marca. Aqui o corretivo, a base de água, que no caso eu adicionei, ó, corante alimentício. Então vamos aqui abrir a colmeia agora, está fazendo aqui essa revisão e ver se a gente encontra ela, a abelha rainha. Olha só, só a bichinha. Propolisou, que foi uma maravilha. Olha só, né, gente? Que maravilha, né? O enxamezinho genética boa e rainha nova, para você ver como é outro nível. Elas já tinham iniciado a puxada e a postura aí, ó, na tampa. Pra você ver, né? Aqui eu já tenho que dar cera. Infelizmente eu tenho que descartar isso aqui. Mas hoje ainda eu coloco cera nela. Mais outro pedaço aqui que elas iniciaram. Ver se a rainha não subiu para a tampa. E aqui, ó, tá maravilha, viu? Olha só. Tá boa, não tá a postura dela? Tá maravilha, gente. Show demais. Aqui tá precisando de cera. De espaço. E é isso que eu vou estar fazendo aqui. Tá dando cera, tá dando espaço para ela. Puxar aqui com calma. Já vi a abelha rainha ali, enorme, muito bonita. Eu vou pegar ela com a piranha. A vantagem da piranha é porque você não precisa tirar a luva. Porque não dá para estar pegando a abelha rainha com luva. Olha só. O chamezinho tá top, gente. Tá top, viu? Olha aqui o próximo passo. Colocar ela aqui pra dentro. Aí nessa hora tem que ter muito cuidado. Senão ela pode escapar. O caso é assim. Viu? Já tá aqui dentro, ó. Passou, fechou. É só subir a tampinha. Viu só?
E ela já está aqui dentro. Abelha rainha imensa. Eu tenho, ó, que trocar a espuma do meu marcador. Na realidade eu tenho um marcadorzinho desse novo, é porque eu não queria estar utilizando ele agora. Mas a espumazinha, ó, já baixou. Eu tenho que aumentar a espuma, porque ela não está ficando imprensada. E a espumazinha que protege ela. E outra coisa, ó, tinha botado corante aqui, ó. Meu corretivo tá quase pedrado. Tá mais água. Corretivo à base d'água, a vantagem é essa. Vamos marcar aqui, ó, né? Só dar uma imprensadinha aqui nas costas dela, para aparecer só as costas dela. Só marquei, esperar ela enxugar um pouco. O corretivo não tá bom, tá grosso, tá água dentro. Foi fácil, a abelha rainha grande é bom de encontrar. Eu tenho genéticas, que eu acredito que sejam bem mais africanizadas, que são difíceis de encontrar, mas grande assim, você bate o olho, você vê logo. Tá aqui ela, né? Marcadinha, depois eu renovo de novo, quando eu tiver com corretivo melhor, e já dá para soltar. Soltar ela aqui. Bem esperta ela. Viu só? Marcadinha agora. Tá show de encontrar ela depois. Então a gente conclui essa divisão. Só para você ver que não tem segredo. É tudo muito fácil. Basta você seguir essas datas. No primeiro dia, tiver cuidado de pegar ovo. E jogar, chacoalhar bastante abelhas rainhas junto. E chacoalhar bastante abelhas aderentes junto. E levar para longe, ou se for o caso, né? Deixar perto, desde que você compreenda o que é que pode acontecer. E dar assistência caso precise. Tá tudo certo. Então aqui a gente tem essa colmeiazinha aqui, que tudo ok, tudo certo. Dá divisão. Agora é fechar o enxame, dar cera alveolada para ele. Porque ele já está precisando, ele já está pedindo. Divisão concluída. Se você gostou, curte. Não esquece de fazer sua inscrição no canal. Dúvidas e sugestões você pode deixar aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.